Abramos as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 4. E hoje nós concluiremos a série de exposições em Colossenses. Nós faremos a leitura do versículo 7, do capítulo 4, até o final do capítulo, até o final da carta, no versículo 18. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Glorioso Deus, Pai bendito, Pai que reúne para si um povo, para que este povo possa louvá-lo e bendizê-lo, para que esse povo possa servi-lo, para que esse povo possa ser instrumento de bênção e de anúncio das boas novas de Cristo para todos aqueles que não o conhecem. Nós o bendizemos, Senhor, e nós o agradecemos pelo privilégio de, como seu povo, podermos estar aqui reunidos para o louvor do teu nome. Obrigado porque o Senhor nos chama, o Senhor nos congrega e o Senhor permite que nós desfrutemos dessa união fraternal. Senhor, nós te pedimos que mais uma vez nesta noite nós sejamos agraciados pela tua palavra, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado e que nós sejamos fortalecidos como igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Antes de ser pastor na capela de Westminster por quase 30 anos, Martin Lloyd-Jones foi pastor numa pequena cidade. A capela de Westminster não é a abadia de Westminster, é a capela de Westminster, uma pequena igreja em Londres. Mas antes de ser pastor lá, ele foi pastor numa pequena igreja em outra cidade inglesa. Ali ele serviu como pastor logo na sequência que ele abdicou da medicina para se dedicar tão somente à pregação do Evangelho. E naquele período ele viu, Lloyd-Jones, frutos concretos de um ministério centrado na palavra e na oração. Há alguns relatos que dizem que aquela igreja, naquele período, saltou de 100 membros para 500 membros, uma pequena congregação, uma pequena cidade inglesa. Mas houve um caso que trouxe especial atenção do próprio Lloyd-Jones, e ele registra isso num de seus livros, um livro chamado A Alegria Indizível. Ele registra o caso de um homem que permanece anônimo, ele não cita o nome desse homem, que durante muito tempo foi uma pessoa alheia ao Evangelho.
até frequentava as reuniões, mas sempre muito reticente, sempre muito distante de tudo o que acontecia na igreja. Até que um dia esse homem, aparentemente, sem nenhum motivo que pudesse estar associado, ele então declara que deseja fazer a sua profissão de fé e que deseja ser batizado. Lloyd Jones descreve isso como tendo sido um testemunho do Espírito. Ele diz que aquilo foi um senso da glória e da presença de Deus. Lloyd Jones não associa e não usa nenhuma palavra como emocional ou como algo que fosse muito perceptível a todos, mas ele diz que aquilo foi um senso da glória e da presença de Deus, uma alegria indizível e cheia de glória. Alguns anos depois, ele se deu conta de que aquela conversão havia sido acompanhada durante muito tempo de muita oração, de pessoas simples daquela pequena igreja que oravam por aquele homem há muito tempo. Pessoas simples que lutavam em oração, pessoas anônimas, como aquele homem, mas que durante muito tempo tinham orado e tinham cuidado daquele homem, até que aquele dia ele foi tocado de fato pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, assim acontece em muitos lugares, não é? Pessoas que são despertadas para Cristo num momento, aparentemente sem nenhuma causa que pudesse ser claramente associada àquela decisão, mas nós sabemos que é o agir de Deus, soberano e gracioso, que usa pessoas anônimas para que aquela pessoa seja alcançada pelo conhecimento da verdadeira salvação. No serviço cristão, meus irmãos, às vezes pode faltar muitas coisas. Às vezes faltam as condições necessárias. Às vezes falta até liberdade, como é o caso que nós estamos lendo aqui em Colossenses. Mas nunca, de modo algum, pode faltar fidelidade. No serviço cristão pode até faltar liberdade, mas de modo algum pode faltar fidelidade. E é isso que nós aprendemos com esse texto de Paulo, escrevendo aos Colossenses, concluindo a sua carta aos Colossenses. Ele vai mostrar essa verdade, que pode até faltar liberdade, era o caso dele, estava preso, mas que jamais deve faltar fidelidade daqueles que estão servindo a Deus. E ele mostra isso, primeiro, ensinando que a lealdade dos crentes sempre transmite segurança. Meus irmãos, Colossenses é uma das cartas da prisão, né? Provavelmente foi falado isso no primeiro momento em que nós começamos a exposição, e eu quero relembrar agora no último momento. É uma das cartas das epístolas da prisão, Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão, todas elas muito provavelmente escritas em Roma, na primeira prisão de Paulo em Roma, por volta do ano 60, 62 depois de Cristo. E por que isso é importante? Porque nós vamos ver hoje uma série de similaridades com outras cartas e algumas que apontam para diferenças que são marcantes também aqui em Colossenses. Por exemplo, quando nós começamos aqui no versículo de número 7, ele diz: quanto à minha situação, Paulo falando do seu estado de encarcerado, ele diz: Tíquico, irmão, amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Meus irmãos, Tíquico, que está na sequência registrado, que está acompanhado de um homem chamado Onésimo, Tíquico não vai ser apenas o portador da carta aos Colossenses, mas ele também, muito provavelmente, é, ao mesmo tempo, o portador da carta aos Efésios e da carta a Filemão também. Das 4 cartas, é muito provável que essas 3, apesar de terem sido escritas em momentos ligeiramente diferentes, estão sendo entregues pelo mesmo portador. No caso aqui, Tíquico, acompanhado de Onésimo. E isso nós lemos aqui em Colossenses, então fica claro que a carta de Colossenses está sendo levada por Tíquico, acompanhado de Onésimo. Mas se nós olharmos para a carta aos Efésios, lá no finalzinho, diz que, e para que saibais também a meu respeito, veja, Paulo também preocupado com os Efésios a respeito da sua condição, ele diz: e o que faço,
De tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro no Senhor. Veja, praticamente quase idêntica à conclusão da carta aos Efésios, quase idêntica à conclusão da carta aos Colossenses. Tíquico vai levar tanto uma quanto outra carta. E a carta a Filemon está sendo levada por Onésimo. Lembram da história? Onésimo, o escravo que fugiu do seu senhor Filemon. É ele quem leva a carta ao seu antigo senhor. Lá na carta de Paulo a Filemon, ele diz assim: eu, Paulo, te envio Onésimo de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Então é muito provável que nesse momento Tíquico e Onésimo estejam levando essas 3 cartas. Veja, e ele diz que Tíquico é um fiel ministro. E às vezes a gente confunde a palavra ministro como sendo algo de grande vulto, mas a palavra ministro aqui é a mesma palavra que nós usamos para diácono. O ministro aqui é aquele que serve. E Tíquico é fiel ministro. Tíquico é um irmão amado. Tíquico não é qualquer um. Tíquico é alguém de quem Paulo se afeiçoou de maneira especial a ponto de chamá-lo um irmão amado. E mais do que isso, fiel ministro. É alguém que serve com fidelidade. É alguém que é meu conservo no Senhor. E, meus irmãos, aqui, servo, às vezes também é traduzido como diácono. Mas aqui não. Aqui ele diz assim: ele é tanto escravo quanto eu no Senhor. O que mostra a dignidade que Paulo dá a Tíquico. Tíquico é de fato um fiel servo do Senhor, escravo dele, como eu sou. E vai ficar claro, ele vai mostrar, ele vai aplicar esse mesmo qualificativo a outra pessoa aqui na carta, e nós vamos falar isso, que ele faz isso a poucas pessoas, Paulo. Mas vejam como ele valoriza esse irmão amado. Tíquico é encarregado pelo próprio apóstolo de levar ao seu destino não somente as cartas, mas aquilo que não está nas cartas. É ele que está encarregado de dizer tudo aquilo que acontece com Paulo. E isso me chama a atenção, porque ele poderia escrever todas essas coisas, mas ele prefere não escrever, porque ele confia que a transmissão vai ser fiel. Ele confia que a transmissão não vai sofrer interferência. Ele escolheu um bom meio para que a mensagem chegue até o seu destino. E esse meio é Tíquico e Onésimo. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão. De novo, ele qualifica esse outro companheiro de labuta, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Onésimo era um colossense, muito provavelmente Filemon também. Foi de lá que ele fugiu, foi de lá que ele veio. E agora ele leva, juntamente com Tíquico, as 3 cartas para serem entregues para as 2 igrejas e para Filemon. Onésimo é um fiel e amado irmão. Meus irmãos, Paulo tinha junto de si colaboradores leais. Percebem como a lealdade dos crentes transmite segurança? Ele tinha pessoas que eram leais a ele e leais ao propósito dele, à vocação dele, ao chamado dele. De modo que ele não precisa relatar por escrito todas as coisas, mas ele confia que esses 2 homens vos farão saber de tudo o que por aqui ocorre. E eu fiquei pensando, meditando sobre isso, que segurança Paulo tinha nesses homens. Meus irmãos, que grande bênção que é poder contar com pessoas confiáveis, não é? Que grande bênção é para diretoria da UPA, da UMP, da UPH, da SAF, de quem quer que seja, poder contar com pessoas confiáveis. Isso alivia o peso do trabalho.
Que bênção é para o pastor poder contar com pessoas que sejam confiáveis, que possam aliviar o peso do seu trabalho, pessoas em quem se pode confiar, pessoas leais. Meus irmãos, é uma grande bênção quando a igreja pode contar com pessoas que preservam, ao invés de deturparem. Que grande bênção é quando a igreja pode contar com pessoas que valorizam e não desacreditam. Que grande bênção é para a igreja quando ela pode contar com pessoas que servem fielmente e não desconstroem aquilo que nós estamos construindo. Paulo desfrutava dessa grande bênção. A lealdade dos crentes, meus irmãos, transmite segurança para todos, para os que estão e para os que estão aqui e para os que estão lá. E o exemplo de Paulo é claro com respeito a isso. Tíquico e Onésimo eram exemplos dessa lealdade. No serviço cristão pode até faltar liberdade, mas de modo algum pode faltar fidelidade. E a gente vê esse exemplo nesses dois irmãos. Mas Paulo vai nos ensinar mais. Ele vai nos dizer que a abnegação dos crentes gera conforto. Veja, a abnegação geralmente traz desconforto para quem a pratica, mas isso vai gerar conforto para aqueles que estão ao redor. Agora, Paulo, na sequência, vai listar o nome de mais 3 pessoas. 3 pessoas que são 3 judeus cristãos. Cristãos que foram convertidos do judaísmo. Ele diz assim: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Veja, esses são os únicos da circuncisão que permanecem com ele. Ele está preso em Roma, mas sabe, de todos aqueles judeus que se converteram, só 3 permanecem firmemente ali com ele: Aristarco, Marcos e um tal de Jesus chamado o Justo. Olha o que ele fala de Aristarco. Aristarco é prisioneiro comigo, está junto comigo preso. Lá em Filemon, quem recebe esse qualificativo é Epáfras. Epáfras é dito que ele é o prisioneiro comigo, com Paulo. Então percebam que o que os comentaristas costumam apresentar como a explicação para isso é que algumas pessoas voluntariamente apresentavam-se para ficar presas junto com Paulo para tentar aliviar a solidão e a condição de Paulo. De modo que, em algum momento, Epáfras era esse prisioneiro comigo. Agora, quando ele escreve, no momento em que ele está escrevendo Colossenses, esse é Aristarco, prisioneiro comigo. Está aqui do meu lado, dormindo junto comigo. Está aqui junto comigo. Meus irmãos, Epáfras, ele abdicou da sua própria vida. E Aristarco faz a mesma coisa aqui. Aristarco aqui abriu mão da sua liberdade. É certo que era provavelmente uma prisão domiciliar, mas veja, ele se deixa permanecer ali, restrito àquela casa, junto com Paulo, durante um certo período. Aristarco abriu mão da sua liberdade. Aristarco abriu mão da sua casa, porque se ele está na casa de Paulo, ele não está na dele. Aristarco abriu mão das suas responsabilidades. Todo mundo tem responsabilidades, Aristarco tinha as suas, por certo. Aristarco abre mão da sua família, mesmo que temporariamente, para ficar ao lado de Paulo, naquela prisão. Aristarco abriu mão de todas essas coisas para servir ao apóstolo, como um companheiro de prisão dele. Meus irmãos, a abnegação dos crentes gera conforto, percebe? A abnegação de Aristarco, por certo, gerou conforto para Paulo. Ele se sente confortado por esse irmão. São poucos os que restaram, mas olha, os que restaram trazem conforto a Paulo. E quem é Marcos? É aquele Marcos, o João Marcos.
É aquele que Paulo não queria mais consigo, lembra? Lembra daquele episódio em que eles se desentenderam? É ele, é o primo de Barnabé. E a respeito dele, nós podemos lembrar o seguinte: depois que Barnabé e Paulo entregaram o dinheiro arrecadado pela igreja de Antioquia, que ia ser dirigido à igreja de Jerusalém, eles levaram João, chamado Marcos, de volta para Antioquia. Ele então acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, mas abandonou os dois na Panfilha. E foi por esse motivo que Paulo se recusou a levar Marcos consigo na segunda viagem missionária, criando um desentendimento entre ele, Paulo e Barnabé. Paulo não quer levar mais Marcos. E cria até um desentendimento entre ele e o próprio Barnabé, primo de Marcos. Essa ruptura provavelmente aconteceu em 49 depois de Cristo. E Marcos não aparece mais na história até aqui, 12 ou 13 anos depois. A simples saudação que Paulo faz aqui, faz em Filemão, o elogio que ele faz a Marcos na segunda carta dele a Timóteo, revela que eles devem ter se reconciliado em algum momento. E aparentemente, Marcos teve um ministério significativo em Roma, visto que Pedro, escrevendo de lá sua carta, também o menciona em 1 de Pedro. E provavelmente foi de lá, de Roma, que Marcos escreve o evangelho que leva o seu nome. Que coisa impressionante. Aquele Marcos que se distanciou de Paulo, que por algum motivo não quis mais acompanhá-lo, a ponto de Paulo falar: não quero mais nas próximas viagens. A ponto de Paulo criar uma certa inimizade até temporária com o próprio Barnabé. Em algum momento desses 12 anos, houve uma reconciliação, a ponto de Paulo deixar registrado isso na carta aos Colossenses, na carta a Timóteo, na carta a Filemão. Eles se reconciliaram, e agora ele recomenda Marcos. Veja, eu envio Aristarco e envio Marcos. Veja, agora ele recomenda Marcos, agora ele valida o ministério de Marcos. E Marcos provavelmente teve muitos bons frutos em Roma. Pedro o menciona e provavelmente foi de lá que ele escreve o seu próprio evangelho. Ele cita 3 judeus convertidos: Aristarco, Marcos e Jesus, conhecido por justo. Desse nós não sabemos nada além disso. Chamado Jesus, conhecido por o justo. Mas o que esses 3 têm em comum, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido o meu lenitivo, eles têm sido o meu conforto. Meus irmãos, esses homens, eles abnegados das suas próprias questões, geram um conforto em Paulo, a ponto de ele falar: eles são o meu lenitivo, eles são o meu conforto nessa circunstância dura, eles são meus companheiros de prisão, eles são pessoas que outrora viviam de outra forma, mas agora eu os recomendo fortemente, recebam-nos com amor, como quem recebe a mim. A abnegação dos crentes gera conforto. Quando ele escreve a outra carta da prisão, Filipenses, essa foi escrita num momento um pouquinho diferente das 3, mas ele relata algo muito parecido. No começo da carta, Paulo escreve assim: a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Percebe que o que ele diz aqui na carta aos Filipenses é exatamente isso. Ele fala assim: olha, tem pessoas que causam discórdia, é verdade. Tem pessoas que pregam até por inveja,
mas tem alguns que têm sido estimulados pela minha prisão e têm feito um trabalho excelente, têm pregado pela verdade. Então percebam que realmente esse sentimento está em todas as cartas da prisão. Meus irmãos, a lealdade dos crentes transmite segurança, mas a abnegação dos crentes gera conforto, e Paulo está desfrutando disso. E percebe, ele vai citando nomes. Esse trecho que nós estamos lendo são só nomes de pessoas, mas a gente consegue perceber nas entrelinhas o que cada pessoa significou para Paulo naquele momento do seu ministério. E por fim, Paulo vai deixar claro que a comunhão dos crentes produz incentivo, exortação para todos eles. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós. Epáfras também era um colossense. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus. Epáfras está com ele, mas é dos colossenses. Foi ele, muito provavelmente, Epáfras, um convertido de Paulo, do seu próprio ministério de Paulo lá. Mas, muito provavelmente, Epáfras faz parte ali da comunidade de Colossos e, muito provavelmente, é a pessoa que exerce esse papel pastoral em outras cidades ali na vizinhança. Paulo descreve Epáfras, no comecinho da carta aos Colossenses, como seu querido companheiro de serviço e como fiel ministro, diácono de Cristo. Aqui ele abrevia, ele diz que ele é servo de Cristo, e é a essa passagem que eu me referi há pouco. Aqui ele é escravo de Cristo, como eu, Paulo. Paulo só usa essa expressão para ele mesmo e para Timóteo, e aqui para Epáfras. Ele é servo de Cristo, tal como eu sou. Nomear Epáfras como servo de Cristo Jesus enfatiza o seu status, porque a palavra escravo aqui era o escravo com o status social de escravo. E ele diz, Epáfras é um desses escravos de Cristo. Portanto, o que ele está querendo é mostrar para os colossenses que este homem, que saiu do meio deles e que agora o acompanha, é verdadeiro servo de Cristo. Como ele era, como Timóteo era, e como outros estavam passando por essa circunstância. O qual se esforça sobremaneira, continuamente. Meus irmãos, a palavra aqui geralmente é uma palavra que tem um tom de trabalho. Mas existe uma outra palavra que é a palavra mais comum, que no Novo Testamento é traduzida por trabalho. E não é essa palavra comum que é traduzida, que é usada aqui. Não é. Ele usa essa palavra e ela foi traduzida com esforço. Um esforço sobremaneira contínuo. A mesma palavra que está sendo usada aqui, ela é usada no livro do Apocalipse, mas lá todas as vezes ela é traduzida como dor. O que nos diz que o trabalho que Epáfras desempenhava é um trabalho doloroso. Meus irmãos, o trabalho de Epáfras não é qualquer trabalho. É o trabalho que um escravo realiza. É um trabalho que envolve esforço e dificuldade. Essa não é uma palavra comum, ela é incomum. Paulo escolheu uma palavra que destaca a dificuldade e o grau de esforço envolvidos no trabalho que Epáfras estava realizando pelos colossenses. E o texto diz, ele se esforça sobremaneira, continuamente, por vós, nas orações. É difícil até da gente imaginar como que era isso. Epáfras se desgastava pelos colossenses de tal maneira que é como se ele estivesse sofrendo dor, um esforço descomunal, orando pelos colossenses, para que eles, os colossenses, se conservassem perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Vocês se lembram que a carta aos Colossenses foi escrita por causa de falsos líderes que estavam tentando implantar uma falsa doutrina, a heresia colossense. E lá de longe tem alguém, Epáfras, se esforçando
continuamente orando, se desgastando, para que aqueles crentes de Colossos permanecessem perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus e que não fossem subjugados pelos falsos ensinos. Percebam o que Epáfras faz e como Paulo o valoriza. Epáfras, que é dentre vós, servo de Jesus Cristo. E dele, versículo 13, dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Laodiceia era uma cidade importante também, próxima de Colossos, talvez 19, 20 quilômetros de Colossos. Hierápolis não é mencionada aqui em outro lugar, mas ela fica aproximadamente 20, 24 quilômetros também de Colossos. Eles formam um triângulo, e muito provavelmente Epáfras é o pastor das 3 igrejas, das 3 cidades. E Paulo diz, olha, e eu dou testemunho que ele se preocupa por vocês, colossenses, e também pelos crentes de Laodiceia, pelos crentes de Hierápolis. Provavelmente Epáfras foi o fundador da igreja nessas 3 cidades. E esse versículo deixa claro que ele continua a desempenhar o seu papel de supervisão, de pastor dessas 3 igrejas. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. E aqui há uma objetividade tão grande de Paulo, né? De Epáfras ele fala tantas coisas, de Lucas ele fala pouco, médico amado, de Demas ele não fala nada. Mas olha que contraste interessante que tem aqui. Lucas é um grande companheiro. Lucas vai acompanhar Paulo por muitos lugares, muitas viagens. Lucas vai ser alguém que vai estar do lado de Paulo até o fim. Lucas está sempre nas conclusões das cartas como um companheiro que acompanha realmente Lucas. Lucas vai permanecer fiel até o fim, meus irmãos. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, a última carta de Paulo, quando ele escreve 4, 5 anos depois dessa aqui, quando ele está preso pela segunda vez em Roma, de onde provavelmente ele não saiu vivo, quando ele escreve essa segunda carta, ele diz assim, somente Lucas está comigo. Ele diz para Timóteo, procura vir ter comigo depressa. E depois, um pouquinho na frente, ele fala assim, somente Lucas está comigo. Veja, Lucas foi fiel até o fim. E depois, escreve um evangelho que leva o seu nome, escreve todo o relato de todas essas viagens que ele acompanhou no livro de Atos dos Apóstolos. Médico amado, fiel amigo, amigo até o fim. Demas era um grande companheiro, está aqui no relato. Saúda-vos, Demas. Grande companheiro, porém Demas teve um futuro diferente. Na mesma carta de Paulo a Timóteo, a segunda, ele diz assim, Timóteo, procura vir ter comigo depressa. E antes de falar de Lucas, ele fala assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Poxa, Demas era um companheiro, estava junto com ele. Mas Demas vai ter um futuro triste. Nem todo companheiro de fé persevera até o fim. Não é assim? É assim. Infelizmente é assim. Por certo, todos nós podemos nos lembrar de alguém que esteve no nosso meio e que não está mais. Talvez alguém tivesse pensado o mesmo de Marcos, lembra? Poxa, mas Marcos andou junto com Paulo, agora ele está longe. Mas com Marcos tudo indica que Deus graciosamente o trouxe de volta, foi lá novamente e o trouxe. E ele teve a oportunidade de continuar a servir com Paulo. Aliás, na segunda carta de Paulo a Timóteo, a última, ele cita Marcos. Ele diz assim, toma contigo Marcos, Timóteo, e traze-o, pois para mim, ele me é útil no ministério. Que honra! Marcos fez bobagem, mas se arrependeu, e Deus lhe concedeu perdão. E ele teve a oportunidade de desfrutar, de servir junto com Paulo novamente. Mas parece que Demas não teve. Há aqueles que começam a caminhada, mas que não vão até o fim. Quando Jesus fala sobre
a parábola do semeador, ele explica um dos casos assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O que Paulo vai dizer depois de Demas é que é isso: ele amou o presente século e o abandonou. Nesse momento, saúda-vos Luca, o médico amado, e Demas. Ele fala de 3 judeus convertidos, ele fala aqui de 3 gentios. Ele falou lá de Aristarco, ele falou de o próprio Jesus, chamado o Justo, e agora ele vai falar de Epáfras, de Lucas e de Demas, 3 gentios na sequência. E aí ele vai saudar aqueles que estão no destino da carta na sequência. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola entre vós, providenciai porque também seja lida na igreja dos laodicenses. Veja, ele saúda os crentes que estão em Laodiceia, ele saúda a Ninfa e a igreja que ela hospeda na sua própria casa. Saúda os laodicenses e diz assim: olha, quando vocês acabarem de ler a carta de vocês, levem para que ela seja lida também entre os laodicenses. E a carta que os laodicenses receberam, tragam e leiam no meio de vocês também. E vai dizer assim: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor para o cumprires. É possível que Arquipo seja da família de Filemão, talvez filho dele. Parece que ele ocupava um papel de destaque, de liderança na igreja de Colossos. E, curiosamente, Paulo não se dirige diretamente a ele, mas se dirige à igreja, para que a igreja possa dizer a Arquipo: atenta para o ministério que recebesse no Senhor. Talvez Arquipo estivesse passando por um momento de desânimo. Talvez ele estivesse prestes a desistir. E a palavra de Paulo vai à igreja e diz assim: igreja, exorta, estimula, incentiva o seu pastor. Diz a Arquipo para que ele atente. A palavra ali é olhe. Para que ele olhe com atenção, para que ele preste atenção, para que ele se dê conta de que o ministério que ele tem, ele recebeu no Senhor. E que ele olhe para isso, buscando cumpri-lo. A igreja deveria incentivar o seu pastor. A igreja deveria falar: vamos lá, pastor, nós vamos ajudar o senhor. E ele termina dizendo: a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. Paulo inicia a sua carta pedindo que a graça estivesse sobre os colossenses, lá no capítulo 1, versículo 2. E é apropriado que ele conclua com um desejo semelhante: a graça seja convosco. A necessidade deles, os colossenses, de perseverar e de crescer na fé diante dos falsos ensinamentos, será sustentada e estimulada pela contínua atuação da graça de Deus no seu meio. É isso que Paulo deseja. A graça seja convosco, Colossenses. Meus irmãos, é a comunhão real, crescente e legítima entre os crentes que os incentiva a continuar em meio às dificuldades. Veja, era a comunhão dos colossenses que devia estimular o seu próprio pastor, Arquipo. É a comunhão de irmãos como Demas, como Lucas, naquele momento, como o próprio Epáfras. Era a comunhão desses irmãos que estimulava o próprio Paulo a continuar, a acreditar que Deus haveria ainda de fazer grandes coisas por meio deles. No serviço cristão, pode até faltar liberdade, mas de modo algum pode faltar fidelidade. E o exemplo de todos esses homens que são citados no final da carta aos Colossenses é um exemplo de fidelidade a Deus, que é percebida pela fidelidade deles, entre eles e para com os seus líderes. Meus irmãos, o pastorado de Lloyd Jones não foi marcado apenas pela sua atuação pessoal. Obviamente,
tanto lá naquela pequena igreja, como depois, aquela pequena igreja naquela pequena cidade, como depois naquela pequena igreja numa grande cidade, Deus o usou grandemente no seu ofício de pregador e de escritor. E isso nos abençoa até hoje para nós aqui. Mas é igualmente óbvio que ele sozinho não faria nada, como não fez nada. A conversão daquele homem anônimo que ele registra no seu livro já provava isso. Foram pessoas que oravam e acompanhavam aquele homem, que por certo foram instrumentos de Deus para que um dia ele manifestasse a sua fé em Jesus Cristo. É assim ainda hoje. A igreja trabalha como um povo, como um ajuntamento, como nós cantamos aqui, como um povo que se junta, como aquele povo do Salmo 133, como aquele povo que o escritor aos Hebreus diz que tem o privilégio de se aproximar de Deus, mas que tem o privilégio de estar juntos. É esse povo que Deus usa para que ele seja glorificado e para que mais pessoas sejam alcançadas. Do mesmo modo, aqui em Colossenses, nós vemos que Paulo nos apresenta uma lista de cooperadores, homens e mulheres, cuja fidelidade, cuja oração, cujo serviço refletiam o poder de Deus em contextos difíceis, como a prisão de Paulo. Meus irmãos, o ministério fiel de pessoas comuns produz frutos reais. É isso que esse texto de Colossenses diz. É isso que aconteceu com Lloyd Jones, é isso que acontece aqui. Não é a atuação de uma pessoa que produz frutos reais, é Deus atuando por meio de pessoas comuns, como eu e você, como Epáfras, como Demas, como Lucas, como Aristarco, como Onésimo, como pessoas comuns. Há uma obra espiritual profunda sustentando a pregação e a cooperação. É preciso que todos percebam isso e se envolvam com fidelidade nisso. O fruto que nós vemos, as conversões, a cooperação, o trabalho sendo feito, é fruto da presença do Espírito, tal como foi naquela ocasião com Lloyd Jones. Meus irmãos, assim nós encerramos a exposição de Colossenses, na expectativa que nesse novo ano, 2026, a nossa fé possa ser parecida com a desses irmãos. Que seja uma fé evidenciada com toda a operosidade, como é o tema da nossa igreja. E juntos, todos nós, assim como os colossenses, os cooperadores de Paulo, nós estejamos atentos para perseverar em oração, para preservar a nossa sã doutrina e para servir uns aos outros com dedicação. Porque no serviço cristão pode até faltar liberdade, mas de modo algum pode faltar fidelidade. Que Deus nos ajude e que Ele seja glorificado no trabalho, mesmo que anônimo, mesmo que nos bastidores, de cada crente que se ajunta ao povo de Deus. E assim, Ele será glorificado, Ele será exaltado e a glória será dele.